Você já percebeu que há pessoas que assustam, mesmo quando estão em silêncio? Elas não gritam, não se impõem, não fazem alarde, mas há algo em sua presença que desconcerta. Talvez seja a calma, talvez seja o olhar, talvez seja a densidade invisível de quem já atravessou um deserto interno e não voltou de mãos vazias. Existe um tipo de força que não precisa de armadura, nem de palco. Uma força que não nasce do ego, mas da alma, e é exatamente por isso que ela assusta. É comum confundirmos força com rigidez, acharmos que ser forte é endurecer, levantar muralhas, mostrar que nada nos afeta. Mas essa dureza não é poder, é defesa, é medo disfarçado de valentia. A verdadeira força é outra coisa. Ela tem raízes, não espinhos. Ela se move com leveza, mas não é frágil. Ela sustenta, mas não aprisiona. Ela é silêncio, mas não é ausência. James Hillman dizia que o mundo moderno nos ensina a funcionar, não a aprofundar. Ele quer que sejamos peças ajustadas, não seres inteiros. E nessa lógica, a alma vai sendo deixada de lado, empurrada para os cantos, desacreditada, silenciada. Mas a alma não desaparece. Ela espera e, às vezes, explode. A mente verdadeiramente forte para Hillman não é aquela que decorou as regras do mundo, é a que carrega imagens vivas, capazes de atravessar a escuridão sem perder o sentido. Uma mente assim não quer se adaptar, ela quer compreender. Ela aprendeu que não é na negação da dor que se encontra poder, mas na capacidade de habitá-la, de olhar nos olhos do medo, da perda, da dúvida e permanecer, respirar, integrar e continuar. O que foi metabolizado vira sabedoria. O que foi apenas sufocado volta como sintoma. Byung-Chul Han nos lembra que vivemos na era do desempenho. Somos treinados para sorrir, produzir, ser leves, ser positivos. O tempo todo. Mesmo quando a alma grita. Mesmo quando o corpo adoece. Nesse cenário, quem carrega densidade, quem ousa parar, questionar, sentir, torna-se dissonante, incômodo. Um problema a ser resolvido. Porque a mente forte neste mundo é uma ameaça. Ela é crítica. Ela é livre. E liberdade assusta. A mente forte é como uma floresta, escura, misteriosa, selvagem, impossível de controlar. Ela não é uma parede de aço, é um ecossistema inteiro. Vive de ciclos, de sombras, de raízes profundas e galhos que tocam o céu. Ela abriga tudo o que somos. Beleza, dor, confusão, potência. E não tem pressa de florescer. Ela sabe que tudo tem seu tempo, que a força real não se mostra, se revela. Talvez por isso ela seja tão rara. Porque é preciso coragem para construir uma mente assim, coragem para não se encaixar, coragem para sustentar o que ninguém vê, coragem para ser quem se é, mesmo quando isso causa desconforto ao redor. E talvez seja essa coragem silenciosa que, sem dizer uma palavra, assusta tanta gente. Às vezes, o silêncio que toma conta da alma não é vazio, é prenúncio. É como o ar rarefeito que precede a tempestade, denso, estranho, incômodo e ainda assim profundamente necessário. Esse silêncio, que parece pesar mais do que qualquer pensamento, anuncia algo que está prestes a nascer dentro de você. Mas não é qualquer coisa, é um arquétipo, uma imagem viva, profunda, que por muito tempo ficou adormecida, e que agora começa a se mover como um animal antigo despertando no fundo da psique. A alma não quer estabilidade. Ela nunca quis. Ela quer transformação, quer intensidade, quer verdade. E quando você tenta calá-la com rotina, com distrações, com as exigências da superfície, ela começa a sussurrar mais alto. Primeiro, em forma de incômodo. Depois, em sonhos, sintomas, impulsos estranhos. E se mesmo assim você insistir em ignorá-la, ela grita. E o que você se recusa a olhar vira destino. James Hillman dizia que a alma fala em imagens.
E essas imagens muitas vezes são assustadoras, não porque são más, mas porque são intensas, exigem coragem, exigem ruptura, são espelhos daquilo que você tenta negar, mas que precisa integrar. São sementes do que você está destinado a se tornar, se tiver coragem de escutar. O arquétipo do guerreiro interior não se revela em quem briga com o mundo. Ele aparece naquele que sustenta o próprio caos sem fugir, que olha o medo nos olhos, sem a necessidade de vencê-lo, que permanece inteiro, mesmo quando tudo parece ruir por dentro. O guerreiro da alma não levanta espadas, ele segura silêncios, ele aguenta a dor sem se endurecer, aguenta o amor sem se perder. Ele é a presença serena no meio da desordem. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, alguém que atravessou uma perda profunda, um trauma silencioso, uma ruptura invisível e que voltou diferente, mais calmo, mais claro, mais lúcido, não porque superou, mas porque foi até o fundo e trouxe algo de lá. Essa lucidez assusta, porque não depende de aprovação, de aplausos, de elogios. Ela não se explica, ela apenas é, e quando se manifesta, deixa o ambiente em silêncio, porque todo mundo sente, todo mundo sabe. Ali está alguém que viu a própria sombra e sobreviveu. O erro fatal de tentar ser forte demais e como isso te enfraquece. Durante muito tempo, venderam para você a ideia de que força era sinônimo de invulnerabilidade, de que ser forte era não demonstrar dor, não hesitar, não fraquejar. Disseram que força era estar no controle, ter respostas, suportar tudo em silêncio. Mas o que ninguém te contou é que esse tipo de força mata por dentro, silenciosamente, lentamente, como um veneno que você toma todo dia, achando que é remédio. Forçar-se a ser forte o tempo todo é como colocar uma armadura de ferro sobre o coração. Você até sobrevive, mas deixa de sentir. E quando não sente, não vive. Você apenas repete. Você sobrevive bem, mas ama mal. Trabalha bem, mas dorme mal. Sustenta o mundo, mas esquece de si. Porque essa força que você aprendeu a ter não te protege. Ela te isola. Ela endurece o que era para ser sensível. Ela transforma a empatia em exaustão, presença em performance e alma em ausência. A verdadeira força não é a que resiste o tempo todo. É a que sabe quando parar, quando desabar, quando pedir ajuda. É a força de quem se permite falhar sem se odiar, de quem se permite sentir sem se julgar, de quem reconhece: eu estou cansado e tudo bem, eu preciso de colo e tudo bem, eu não dou conta agora e tudo bem. Essa força suave que acolhe em vez de reprimir, assusta, porque ela não segue o roteiro social do herói perfeito. Ela quebra a narrativa do invencível e, ao quebrar, liberta a si e aos outros, o que é de fato ter uma mente forte, e porque isso não tem nada a ver com o que te disseram. Ter uma mente forte não é ter respostas para tudo, é saber conviver com o que não tem resposta. Não é vencer todos os dias, é continuar caminhando mesmo nos dias em que a derrota parece inevitável. Uma mente forte não é aquela que ignora o medo, mas a que sabe dançar com ele, sem se render, sem se perder. A mente forte não se constrói com rigidez. Ela nasce da flexibilidade, da capacidade de mudar de ideia, de ouvir o outro sem colapsar, de admitir erros sem colar a culpa na própria identidade. Uma mente forte não precisa parecer inteligente. Ela precisa ser honesta, com o que sente, com o que pensa, com o que é. Ela não teme a vulnerabilidade, ela a honra, porque entende que é ali, no momento mais frágil, que mora a possibilidade mais profunda de verdade, de conexão, de expansão. A mente forte é como o bambu. Se curva, mas não quebra. Se adapta, mas não traz sua raiz. E por isso assusta, porque ela não é previsível, não se encaixa, não agrada. Ela incomoda quem ainda vive de máscaras. Ela revela, sem dizer uma palavra, tudo o que o outro ainda não quer ver em si.
Sinais de que você está desenvolvendo esse tipo de força interna que assusta quem vive na superfície. Você começa a perder o interesse por discussões que não levam a lugar nenhum. Não porque você acha que está acima delas, mas porque percebe que elas não alimentam mais sua alma. Você para de tentar convencer, para de se explicar. E com isso, começa a economizar uma quantidade imensa de energia. Energia que antes você gastava tentando se justificar para pessoas que não estavam prontas para te ouvir de verdade. Você se torna mais seletivo com o que consome. Não só de comida ou conteúdo, mas de energia, de conversas, de lugares, de vínculos, de pensamentos. Tudo que era excesso começa a pesar. Tudo que era ruído começa a incomodar, porque agora você sente, você percebe, você escuta mais e por isso mesmo tolera menos o que é falso, raso, forçado. Você desenvolve uma espécie de paz inquietante, um silêncio interior que não é vazio, mas cheio de presença. E isso sim assusta, porque onde antes havia pressa, agora há pausa. Onde antes havia cobrança, agora há compaixão. E onde antes havia medo, agora há verdade. Como construir essa força na prática? Sem pressa, sem violência interna, sem precisar provar nada para ninguém. Tudo começa com uma decisão silenciosa. Aquela que você toma sozinho, numa noite comum, sem plateia, sem anúncio. Você decide que não quer mais fugir de si, que vai encarar a bagunça, que vai se sentar no meio dos seus destroços e, com paciência, começar a reconstruir. Não para voltar a ser o que era, mas para descobrir o que, de fato, pode ser. Essa reconstrução não é rápida e nem deve ser, porque não se trata de performance, mas de processo, um processo feito de pequenos movimentos, dormir melhor, comer com mais presença, dizer não sem culpa, respirar fundo antes de responder, observar os próprios pensamentos sem se identificar com todos, ter conversas honestas consigo mesmo, mesmo quando doem. Construir essa força é parar de se violentar em nome de metas que nem são suas. É deixar de tentar se encaixar onde nunca coube. É parar de se moldar para ser aceito e começar a se revelar para ser encontrado. E tudo isso exige tempo, exige gentileza, exige coragem. Mas, acima de tudo, exige verdade. Há algo em você que ninguém pode tirar, algo que o tempo não apaga, que a dor não destrói, que o mundo não compreende, mas que é profundamente verdadeiro. É a sua centelha, sua inteireza, sua presença viva no meio do caos. Construir uma mente forte não é sobre impressionar os outros, é sobre não se abandonar. Nunca mais. É sobre olhar no espelho e reconhecer: eu me pertenço. É sobre não implorar amor, não implorar respeito, não implorar escuta, porque você entendeu que tudo isso começa dentro. E quando isso acontece, algo muda. Você começa a irradiar uma paz que incomoda, um olhar que atravessa, uma firmeza que silencia. Você se torna aquele que assusta, não por ser agressivo, mas por ser inteiro, por ser verdadeiro, por ser livre. E nesse momento, sem perceber, você inspira, você liberta, você guia, porque sua força silenciosa diz sem palavras: é possível, e só por isso já valeu a pena.